Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Pessoal, tô aqui hoje para dar início com vocês a mais um estágio, né, que eu tô fazendo nessa mesma modalidade de extensão. Hoje, então, é correspondente, esse estágio que eu tô fazendo hoje, né, ele é referente a um estágio de gestão educacional. E a temática dele, né, explicar um pouquinho para vocês sobre como que é esse estágio de gestão, por que que eu estou fazendo ele, né? O estágio de gestão, pessoal, esses estágios no formato por extensão que eu estou fazendo, eles são uma forma, né, que a Uninter, o Centro Universitário Internacional Uninter, ele proporcionou para os alunos para eles estarem realizando os seus estágios, só que de forma online. E por que teve essa mudança? Por conta da pandemia, né, ocasionada pelo Covid-19 e tudo mais, né, que foi complicando, né, a circulação de pessoas nas escolas, até mesmo fora delas, né, e tudo mais, eles vieram com essas novas ideias para a gente estar realizando os estágios num formato diferente, de uma forma que a gente tivesse a construção do conhecimento, né, da mesma forma, porém a gente não precisasse deslocar, né, e tudo mais até uma instituição, alguma coisa assim. Nesse caso, eu optei por fazer, né, o estágio de fundamental, que foi o primeiro que eu apresentei para vocês, o de ensino médio também eu fiz nessa modalidade e agora eu estou fazendo o de gestão, também nessa mesma modalidade. E o que consiste o estágio por extensão, pessoal? O estágio por extensão ele é feito em quatro segmentos, né? Então, primeiro a gente faz o termo de compromisso, né? Explicando quais dias vão ser feitos os estágios, o horário, né? Então, pode ver todo dia eu venho nesse mesmo horário para vocês, né? Então, é o horário que eu estipulei para estar realizando o estágio. A segunda etapa seria a parte do plano de ação. Então, o plano de ação, ele é um roteiro que eu vou elaborar como se fosse um projeto mesmo, visando um tema relacionado a esse estágio, né? Então, eu vou pegar um tema relacionado à gestão, que eu vou explicar um pouquinho aqui para vocês durante esse vídeo, e vou fazer com que esse tema, ele forme um projeto que eu vou explicando para vocês aí no decorrer das apresentações, né? Dos nossos dias de apresentações. O terceiro passo é a ficha de frequência, né? Então, depois que eu postar todos os vídeos, eu encaminho para vocês, né? Para quem está aí me vendo, para dar uma curtida, um comentário, para ter uma interação. E depois eu tenho essa ficha de frequência, né? Para comprovar que eu fiz o estágio, que ele está postado no YouTube e que ele está sendo divulgado. Por último, né, um relatório explicando tudo que a gente faz, né, durante o estágio, tudo que foi feito, prints, né, e tudo mais para comprovar, né, que o estágio está realizado e tudo mais. Dessa forma, né, então hoje eu venho aqui para dar início com vocês ao último estágio, né, de gestão. Eu separei 1 horinha por dia para a gente estar trabalhando nesse estágio também, a questão dos temas que eu vou estar abordando, durante mais ou menos de 6 a 7 dias, né? Mais ou menos aí para a gente estar finalizando esse estágio. Então hoje é o primeiro dia. Eu vou estar explicando um pouquinho para vocês sobre alguns conceitos como gestão participativa, como interdisciplinaridade, e eu vou estar entrar um pouquinho no assunto que eu escolhi para a gente estar conversando, né, durante os outros vídeos, né, o decorrer dos outros vídeos, dos outros temas que eu vou estar abordando com vocês. Bom, gente, então, em primeiro lugar eu vou me apresentar, né? Já expliquei um pouquinho do porquê que eu tô aqui. Então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Jaqueline Passarelli,
eu faço o curso de licenciatura em artes visuais, lá na Uninter, né? Então, meu polo é em São João da Boa Vista, mas o principal é em Curitiba, numa faculdade excelente, que, tipo, a parte de conhecimento e tudo mais, material, eles são muito bons. E eles abriram esse leque, né, pra gente estar realizando o estágio nesse formato. Então, hoje eu vim aqui para falar um pouquinho mais para vocês sobre o meu estágio de gestão na modalidade por extensão. Bom, pessoal, o que eu vou falar durante esse estágio? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da gestão participativa. Então, eu tenho um roteirinho aqui comigo que eu elaborei para a gente estar conversando um pouquinho hoje. E um pouquinho sobre a questão da interdisciplinaridade. Por que eu trouxe essas duas questões primeiro? A gente vai falar primeiro dessas duas questões para depois estar entrando no tema principal do estágio. Por quê? O tema, gente, eu procurei trazer essa questão da interdisciplinaridade, né, no ensino da arte, outras matérias, mas antes de eu entrar toda nessa questão mais teórica com vocês, eu preciso explicar um pouquinho alguns conceitos. Então, por isso que eu mediei trazer esse tema hoje, né, da gestão participativa e da interdisciplinaridade. Então, para começar, a gente vai falar um pouquinho da gestão participativa. Então, o que é a gestão participativa? Quando que ela foi, quando ela surgiu? Quais são as características dela? O que ela estimula? O que ela faz, deixa de fazer? Onde que ela está presente? Onde ela não está? Né? Então, a gente vai trabalhar mais ou menos essa parte. Bom, para dar início, né, vamos iniciar do começo. A sua origem, gente, a gestão participativa, ela teve origem mais ou menos no movimento das relações humanas, né? E esses movimentos foi conduzidos entre 1924 e 1933, se eu não me engano, nos Estados Unidos. Por que eu trouxe essa questão da data, né, gente? Olha quanto tempo que faz isso, né? E com o decorrer do vídeo aqui, com as características, vocês vão ver que interessante. O que é a gestão participativa, então, né, gente? A gestão participativa, elas são processos de diálogo que procuram incluir todos os setores e grupos que estão envolvidos em uma questão. Então, gente, a gestão participativa ela vai estar presente lá dentro da escola, na onde você trabalha, na onde você faz um trabalho voluntário, por exemplo, ela vai estar presente. E o que ela traz, né? Então, quem que ela vai envolver? Ela envolve o diálogo. Então, o diálogo é uma conversa, né? Uma conversa contínua e ele vai incumbir, né? Ele vai englobar todos os que estão envolvidos em uma questão. Então, tem um ponto de referência e todo mundo que está envolvido naquilo vai participar dessa questão da gestão participativa. E o que esse pessoal vai fazer? Por exemplo, a gente tem um problema na escola, vamos supor. Quem que vai estar participando desse problema, né? Todo mundo vai estar lá, né, participando, mas quem é todo mundo, né, gente? A gente pode citar aí para participar o gestor, né, que é o coordenador, o diretor, além deles, pais, alunos, funcionários, inspetor, secretário, cozinheiro, faxineiro, todo mundo, inclusive os alunos, gente. Os alunos, eles são parte importante nessa questão da gestão participativa, por isso que eu quis trazer ela para vocês conhecerem um pouquinho melhor. Os alunos, eles são parte integrante importantíssima dessa questão da interdisciplinaridade, tá? Da gestão participativa. Esse grupo de pessoas, né, que eles vão estar trabalhando em torno de um diálogo, o que eles vão trabalhar? Eles vão compartilhar conhecimento,
eles vão identificar de forma coletiva sobre um tema, né, seus desafios, eles vão planejar ações e tomar decisões. Então, por exemplo, é isso que eu falei, ó, vamos pensar no contexto escolar, por exemplo. Vai englobar o gestor, o professor, o aluno, os funcionários, os pais, né, a comunidade na qual a escola está inserida. Às vezes pode ser que, tipo, uma família não tenha aluno naquela escola, mas ela possa contribuir com alguma coisa para o crescimento, né, daquela instituição, alguma coisa assim. Então, é de suma importância essa junção das pessoas, né, vamos dizer assim. E essa questão da gestão participativa, né, gente, desse diálogo, então eles vão compartilhar conhecimento. Nossa, fulano, isso tá bom para você? Isso não tá legal, isso a gente tem que mudar, isso a gente tem que transformar, mas como que a gente vai mudar? Eu acho que tem que mudar desse jeito, eu acho que tem que ser dessa forma, não, eu não concordo, eu acho que tem que ser de outra forma. Então, gente, é nesse patamar, né? Nessa forma de pensar, mais ou menos, né? Que a gente tem que estar pensando a gestão participativa, né? Então, tem que pensar ela como uma identificação coletiva de desafios, um planejamento de decisões, tudo envolvendo a maior parte de pessoas envolvidas possível. Então, quanto mais gente a gente conseguir englobar nessa gestão participativa, melhor vai ser, né? O desenvolvimento e tudo mais. Uma característica dela, né, gente, é que ela é uma relação pautada em diálogo transparente e aberto. Isso daqui acaba remetendo um pouco para a gestão democrática também, né, gente? Que ela entra nessa questão da gestão participativa. Então, gente, esse diálogo, ele não pode ser escondido. Por exemplo, não vamos falar para ela ali, não. Vamos fazer só aqui entre nós mesmo e acabou. O interessante, gente, é fazer com que o aluno, né, seja integrante do seu conhecimento. Então, o aluno participe para ele se sentir uma peça importante. Mesma coisa os outros funcionários, os professores, o pessoal de fora da escola, né? Então, esse diálogo ele tem que ser pautado num diálogo transparente e aberto, não se pode esconder nada de ninguém, tem que se respeitar o que todo mundo pensa, né? Não é porque a gente vai fazer uma reunião lá na escola e chamar todo mundo que vai virar bagunça, né? Vamos dizer assim. Tem que ter o respeito, né? Então, o que eu penso pode ser diferente do que você pensa, só que você tem que respeitar o que eu penso e eu tenho que respeitar o que você pensa. Cada um aí contribuindo para o seu desenvolvimento e para o desenvolvimento dos outros também, né? Então, gente, com essa característica do diálogo transparente e aberto, o gestor deve compartilhar o máximo de informações com funcionários e toda a equipe escolar. Então, é o que a gente já falou um pouquinho também, né? A gente vai ter esse diálogo transparente e aberto. Então, o gestor, o responsável, vamos dizer assim, por aquela reunião, por aquele movimento, ele vai transmitir a maior quantidade possível que ele conseguir de conhecimento, né? Então, ele vai passar ali dados de como a escola está, ele vai passar dados do que pode ser melhorado, dados do que ainda não foi visto, do que pode ser visto, né? Então, ele vai passar aí um complemento mesmo, né? Para estar trabalhando aí na escola. A gestão participativa, gente, ela tem nessas suas características, porque quem aí não se sente importante, né, vamos dizer assim, se sente motivada quando alguém, vamos dizer assim, no seu trabalho, quando alguém vê o seu trabalho e elogia alguma coisa assim, quem aí não se sente motivado, se sente determinado a fazer melhor, né, e tudo mais. Então, quando você participa de uma decisão, quando você participa de uma reunião, alguma coisa que vai contribuir para o bom funcionamento e tudo mais de uma escola, do seu trabalho, de uma comunidade, você fica nesse, vamos dizer assim, nesse sentimento de
alegria, né, de poder estar ajudando, vamos dizer assim. Então, gente, a gestão participativa, esse hábito de compartilhar as ideias, de todo mundo opinar, de todo mundo fazer parte dessa construção, né, gente? Ele vai estimular, né, que a equipe, tanto do trabalho quanto na escola, né, que aqui a gente está falando meio que num termo amplo, não só da escola, né? Então, a gente pode citar, por exemplo, o trabalho também. Por exemplo, eu trabalho numa empresa, numa loja, numa firma, com muita gente, né? Então, essa equipe, quando ela está unida, todos no mesmo propósito, para estar resolvendo um problema, para estar criando uma nova ideia, para estar, seja qual for o motivo, né, gente, vamos dizer assim, e tem essa questão da gestão participativa, da democratização, né, dos funcionários, pais, alunos, todo mundo contribuindo para um bem, né, maior, que no caso seria a resolução daquele problema, ou então uma nova ideia, alguma coisa assim. Tudo isso, gente, ele vai fazer com que essa equipe, com que essas pessoas que estão nesse meio, né, e tudo mais, eles se tornem mais eficazes, mais unidas, mais funcionais, né? Então vai ter um rendimento melhor, vai ter um desempenho, um desenvolvimento, tudo vai contribuir, né? Não vai ter malefícios, vamos dizer assim, né? Vai vir tudo a prol, né? Vamos para esmiuçar isso daí. Então, gente, essa questão da gestão participativa, ela é estruturada na questão de confiança entre profissionais de diferentes níveis hierárquicos. Então, o que é isso? Eu pegar o nível máximo daquela empresa, o chefe, e o nível mais baixo, né? A pessoa da faxina, a pessoa que faz entrega, qualquer nível, gente. Por exemplo, numa loja, pegar o proprietário, o gerente, o vendedor, o próprio cliente, às vezes, né? Aí, gente, entra tudo. Na escola, o coordenador, o diretor, os professores, os alunos, os pais, os funcionários, todos os tipos de funcionários, né? Todos os funcionários que estão naquele meio. É importante elencar essa questão, gente. É importante essa questão de confiança, né? Para até mesmo acabar um pouco com esse nível hierárquico, né, gente? Porque todo mundo é igual a todo mundo. Só tem cargos diferentes e tem funcionalidades, né? Funções diferentes mediante a isso. Dessa forma, gente, esses profissionais, por sua vez, né, que praticam o processo decisório, fazem parte desse processo, né, de decisão, de livre interação, né, eles vão ter um propósito único, que é atingir os objetivos deles. Então, eles vão pensar juntos, vão agir juntos, né, até chegar no nível maior, que é atingir aquele objetivo que foi predestinado no início, né. Então, por exemplo, no início do ano escolar a gente vai fazer um projeto para estar desenvolvendo ele até o meio do ano. Então, todo mundo que participou desse projeto, eles vão correr com ele para chegar no meio do ano e ele tá pronto, ele tá concluído, tá feito, né? Agora, se é uma coisa que não tem tudo que a gente falou antes, se é uma coisa que não tem o diálogo transparente, não tem o repasse de informações, não tem a questão da confiança, não tem todo mundo trabalhando junto para um único objetivo, né? Um quer sobressair mais que o outro, né? Toda essa questão aí. Entrando aí nessa parte, acaba que não vai ter isso, gente. Não vai se chegar não vai atingir os objetivos que realmente foram propostos, que realmente foram instigados a estar, né? Que foram realmente instigados a estar sendo cumpridos até determinado período. Então, gente, até aqui tá dando para entender.
Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, deixe ali nos comentários, eu vou estar respondendo depois, tá? Para quem tiver dúvida, me falem aí se estão gostando também, né, desse tema aí da gestão participativa. Eu vou passar aqui mais algumas questões da gestão participativa, só para a gente estar fechando essa parte, e depois eu vou interligar ela com a interdisciplinaridade, né, para a gente estar dando aí continuidade no nosso primeiro dia. Espero que não esteja ficando muito chato, espero que vocês estejam gostando do que eu escolhi para falar para vocês nesse estágio. Continuando então, né, gente, o que a gente tem que fazer, como que a gente faz uma gestão participativa, né? Porque, falar é fácil, né, Jaque? Agora eu quero ver você fazer, né? O grande empecilho aí, né, gente? A gestão participativa, gente, ela não é um bicho de 7 cabeças, em primeiro lugar, né? Isso eu posso afirmar. É muito interessante ter esse conceito e, vamos dizer assim, propriamente fazer ele mesmo, sabe? Realmente pegar ele para aplicar mesmo, é muito legal. Sendo assim, né, gente, como que a gente pode fazer essa questão da gestão participativa? Como que a gente faz isso? Gente, ela vem do poder da decisão democrática. Então, vamos pensar assim, dentro de uma firma, vamos supor, dentro de uma loja, de uma empresa. A gente vai pegar o proprietário dessa loja, o gerente, o vendedor, um cliente, por exemplo, para ele opinar também, um ou mais clientes, né, no caso. Se tiver outros funcionários, entregador, a pessoa da limpeza e tudo mais, também entra nessa reunião. Daí a gente vai pôr todo mundo numa mesa, sentado numa mesa redonda para a gente conversar. Vamos dizer assim, né? Só para a gente exemplificar essa questão e vocês irem formando a ideia aí na cabeça de vocês. Então, gente, como que faz essa gestão participativa? Pronto, a primeira questão eu já fiz. Reunir todo mundo, né, que trabalha nessa empresa para opinar sobre determinado assunto. Então, vamos ter um problema aqui, eu quero atingir tal meta em tal mês, vamos supor. Então, gente, a gente vai usar o poder de decisão democrática. Então, cada um vai esmiuçar uma ideia, vai abordar um tema, falar alguma coisa que acha interessante para estar fazendo com que essa meta seja atingida até determinado período, né? Vamos dizer assim. Daí, gente, todo mundo vai respeitar o que cada um falar e todo mundo vai abordar para chegar num consenso da melhor forma possível que cada um pode atuar para estar chegando nesse objetivo que deseja ser alcançado. É basicamente isso, essa questão aqui, então, do poder de decisão democrática. Além disso, gente, o coletivo ele é escolhido de forma abrangente, pensando no bem de todos. Então, todo mundo tem que participar. Por que eu falei do cliente? Às vezes, não, porque é isso. Daí o cliente vai lá e fala assim, não, mas eu acho que isso daí não vai funcionar. Tipo, ele é a pessoa que está lá na ação. Jogando isso daí para a escola, por exemplo. A gente vai fazer essa mesma mesa com um coordenador, com o diretor, com um funcionário da secretaria, com pais, com professores, alunos, tudo mais, e funcionários da escola. Sentou todo mundo lá para a gente chegar numa meta que a gente de ensino até determinado mês. Daí, por exemplo, o aluno não está nessa prática. O professor conversa com o diretor, coordenador, com os funcionários, mas daí eles vão lá, planejam uma coisa que o aluno não vai gostar, não vai entender, não vai contribuir. Com o aluno lá, o aluno mesmo, que vai ser a pessoa que vai estar nessa ação, né, ela vai conseguir entender melhor, né, gente? Ela vai conseguir ajudar nesse desenvolvimento. Por isso que o coletivo é escolhido de forma abrangente, então tem que abranger todo o processo daquela escola, daquela empresa, né, e tudo mais, e pensando no bem de todos, né, pensando
cada um fazer uma coisa de forma que não vai prejudicar o outro e ajudar a todos, né? Vamos dizer assim. Desculpa, gente. Esse movimento da gestão participativa, ele é um movimento que requer poder de liderança, né? Então tem que ter um líder, tem que ter uma pessoa sob o poder, né, que vai estar designando, né, o restante dessa reunião, por exemplo. E o gestor, né, a autoridade máxima, vamos dizer assim, ele deve participar de maneira ativa, né, de forma coesa, né, de todos os movimentos da escola e da instituição, né. Então, por exemplo, tem determinado problema, determinada coisa que não está dando certo, alguma coisa assim. Então, o gestor ele tem que estar ali sempre ativo, né? De forma ativa, não, mas peraí, não está dando certo, alguma coisa está fazendo errado, alguma coisa que a gente combinou não está saindo como planejado, então vamos planejar isso aí de novo, vamos ver uma forma para dar certo. Né? Ele tem que sempre estar nessa busca aí constante para estar conseguindo alcançar aí o desempenho da melhor forma possível. Gente, agora eu pergunto para vocês, acerca de tudo que a gente falou até aqui. A gente conversou aí mais ou menos aí, uns 20 e poucos minutos. Quais os benefícios que a gestão participativa ela pode trazer para a gente, né? Tipo, a gente incluso nesse meio da gestão participativa, quais os benefícios que ela traz aí para a gente, quais as vantagens, as melhores formas, né? Vamos pensar um pouquinho. Bom, pensaram aí um pouquinho, né, gente? Sobre quais que são esses benefícios. Eu vou elencar alguns aqui para vocês ver se vocês acertaram, né? Então, deixa aí no comentário para mim, só para eu saber o que se passou aí na cabeça de vocês. Bom, gente, olha, os benefícios que uma gestão participativa pode trazer na escola, na vida, né? Realmente, no trabalho e tudo mais. Ele vai ter agilidade na tomada de decisão. Então, uma pessoa ela vai ficar muito mais ágil a tomar determinadas decisões. Então, tem coisa que ela não vai precisar perguntar, não vai precisar questionar, né? Ela só vai falar, não, é isso, e tchau, entendeu? Vamos dizer assim, que esse tempo acaba se disseminando, né? Acaba ficando mais viável. Vai ter uma maior motivação, uma autonomia, satisfação de todos os colaboradores. Então, essa questão da autonomia, isso daqui, autonomia na tomada de decisão, autonomia para fazer determinado procedimento, autonomia para pegar determinada coisa, para comprar determinada coisa, para falar determinada coisa, né? Então, vai ter tudo isso. Satisfação, porque no final eu garanto que vai ter um resultado muito bacana, muito bom. Então, vai ter uma satisfação aí das pessoas, né, dos colaboradores, de quem estava participando, até mesmo de quem não estava participando de forma ativa nessas reuniões e tudo mais, eles vão sentir os benefícios, né, causando, assim, uma motivação, uma satisfação maior também, né, dos colaboradores. E causa nessa empresa, nesse meio no qual a escola está inserida, gente, uma estrutura menos engessada, né? Aquele negócio mais rígido no qual você vai falar, você fica meio preocupada, fala, nossa, será que eu devo falar isso? Será que eu devo falar aquilo? Será que ele vai acatar essa ideia? Acho que eu não vou falar, não. Eu garanto que muita gente aí passa por isso, né, e tudo mais. Então, essa questão da gestão participativa, ela causa essa confiança, sabe? Da gente expor as ideias, da gente pensar ativamente, da gente fazer mesmo, né? E com isso acaba gerando um maior comprometimento e a identificação de resultados,
né? Então, com isso, as pessoas que estão presentes naquele âmbito acabam ficando mais motivadas, né? Vamos dizer assim, e elas acabam identificando mais fácil, né, esses resultados e continuando a disseminar esse conhecimento. Bom, gente, sobre a gestão participativa, era isso que eu tinha para falar para vocês. Expliquei um pouco, bem superficialmente, né, aí num prazinho de meia horinha para vocês. Vou estar usando essa outra meia horinha agora para falar um pouquinho sobre a interdisciplinaridade e para falar um pouquinho como que ela se relaciona com essa questão da gestão participativa, qual que é a função dela, né? Então, como que ela vai estar interligada nesse meio, quais os benefícios que ela traz também, a questão da BNCC, né? Dela dentro da BNCC, e vou falar um pouquinho do projeto no final para a gente acabar finalizando com chave de ouro, né? Então, eu vou falar um pouquinho aqui para vocês agora, gente, dessa questão da interdisciplinaridade, né? Espero que vocês gostem, né? E entendam melhor sobre essa questão aí também. Gente, o que é a interdisciplinaridade, então, né? A interdisciplinaridade, ela é algo que vai estabelecer relações entre duas ou mais disciplinas. Então, disciplinas ou ramos do conhecimento, né, gente? Não vamos limitar isso a disciplinas, né? Que elas podem ser tanto as disciplinas quanto a ramos do conhecimento. Nossa, Jaque, mas o que é isso que você acabou de falar? O que são essas disciplinas e ramos do conhecimento aí, né? Gente, essas disciplinas e ramos do conhecimento que eu passo para vocês, ela é a busca, né, e a intersecção entre conteúdos de duas ou mais disciplinas, que para que o aluno elabore uma visão mais ampla a respeito dessas temáticas. Explicando aí, né, gente? O que é isso, gente? É pegar uma matéria, pegar um conteúdo, por exemplo, nesse caso aqui eu vou dar um spoilerzinho aí, a gente vai falar um pouquinho sobre o meio ambiente. Então, pegar essa temática de meio ambiente, por exemplo, e ver quais disciplinas que vão ter nesse meio, que a gente pode estar trabalhando de forma conjunta. Mas daí a escola vai ficar tudo voltado nessa questão do meio ambiente, não vai se trabalhar mais tema nenhum? Não. O que a gente pode fazer nesse contexto interdisciplinar? Por isso que eu trouxe a questão da gestão participativa antes. Por meio da gestão participativa, de uma reunião, assim, gente, a gente pode estar formando um projeto, por exemplo. Jaque, mas como que vai funcionar esse projeto? Toda semana na escola vai ter aula de ciências, de português, matemática, história, geografia, arte, vai ter aula de tudo toda semana. Então, toda semana o aluno tem aquela rotina. Então, a gente pode montar um projeto no qual, uma vez por semana, cada semana numa aula, para não prejudicar nenhum professor e tudo mais, a gente debate esse tema do meio ambiente fazendo uma temática diferenciada. Tá, Jaque, mas como que a gente vai planejar isso? Através da gestão participativa. Por quê, gente? Numa reunião da gestão participativa, a gente pode debater sobre esses temas da interdisciplinaridade. Por exemplo, vamos fazer uma reunião com professores. Então, a gente vai pegar os professores dessas matérias. Eu não vou falar muito dessa questão de matéria, porque eu vou falar mais no final, sobre na parte dos projetos, que daí eu vou explicar mais ou menos as matérias que eu vou estar abordando aí durante os vídeos, né? Então, a gente pode pegar os professores que vão estar voltando, né, no nosso assunto da gestão participativa, a gente pode pegar algumas pessoas que vão estar participando efetivamente desse tema, por exemplo, professores de determinadas matérias, os gestores e coordenadores, pais, alunos, né? Vamos pegar essas pessoas, sentar e elaborar um projeto no qual vai não só
só beneficiar a escola, como a comunidade na qual a escola está inserida também. Pode ser um projeto que beneficie a comunidade, não só a escola, né? Então, olha que bacana, a gente pode trabalhar essa questão aí durante a gestão, visando essa questão de interdisciplinaridade, que é o uso de duas ou mais disciplinas para estar abordando um diferente tema, para estar abordando uma temática diferenciada com os alunos. Além disso, a gente pode pegar essa questão aí da gestão democrática, meio que com a interdisciplinaridade, e fazer uma coisa fora da escola, né? Não só dentro. Então, olha como um tema está bem interligado com o outro, né, gente? Por isso que hoje, no primeiro vídeo, eu procurei trazer mais a fundo essa questão da gestão participativa e da interdisciplinaridade. Bom, gente, continuando, né? Qual que é a função, então, da interdisciplinaridade? A função da interdisciplinaridade, gente, é muito simples. Ela é uma ponte para um melhor entendimento das disciplinas entre si. Então, eu vou pegar aí 2, 3, 4 disciplinas que eu posso estar abordando esse tema, por exemplo, de meio ambiente, né? E vou estar desenvolvendo atividades mediante esse tema, né? Mediante a essa temática, essa forma de ensino e aprendizagem. É importante, gente, lembrar, né, e pensar que essa questão da interdisciplinaridade, ela vai abranger temas e conteúdos permitindo recursos ampliados e mais dinâmicos. Eu gosto de falar muito da questão de uma aprendizagem significativa. O que é a aprendizagem significativa, gente? É o aluno aprender para a vida, vamos dizer assim. Não uma coisa que ele vai decorar para fazer na prova e depois ele vai esquecer, vai passar batido quando ele encontrar com isso daí no meio ambiente, na sociedade na qual ele está inserido. Então, gente, o que eu penso assim, ó, como, vamos dizer assim, realmente, né, como uma forma, assim, né, para estar gerando, para estar realmente efetivando essa aprendizagem, usando recursos dinâmicos, permitindo tecnologia, por exemplo, é um exemplo aí para estar se trabalhando dentro da sala de aula também. A questão de estar relacionando esses temas aqui, ó, que a gente estava abordando lá no cotidiano desses alunos, né, para estar vendo aí o que pode estar fazendo, o que não pode, como que faz, como que não faz. Então, gente, essa questão da interdisciplinaridade, ela vai abranger temas e conteúdos, né, permitindo recursos ampliadores e dinâmicos para a aprendizagem. Então, esses recursos, eles com certeza vão, auxiliados a reuniões, a dinâmicas bem elaboradas, eles com certeza vão gerar aí uma aprendizagem significativa e vão gerar um processo aí de aprendizagens que são realmente entendidas, né? Não são decoradas, não são dinamizadas, né? Eles são uma coisa que o aluno vai ver, vai aprender, vai guardar, e daí ele vai estar andando um dia na cidade e vai pensar, fala, nossa, eu vi isso em sala de aula lá com a Jaque, nossa, eu vi isso naquele projeto, nossa, eu vi isso aqui. Ou então ele vai transmitir esse conhecimento, gente, porque o aluno, ele aprende muito transmitindo o conhecimento, né? Transmitindo o que ele aprendeu em sala de aula para outras coisas. Por exemplo, eu tenho meu conhecimento e eu estou transmitindo ele para vocês. Nesse ato, eu estou aprendendo muito mais, né, gente? Eu estou guardando esse conhecimento muito mais. Então, essa transmissão aí também é muito legal para estar trabalhando e é uma coisa que auxilia muito os alunos, né? É uma coisa que ajuda bastante. Ai, desculpa, gente, a tosse está complicada hoje. Falando um pouquinho da interdisciplinaridade na escola, né, gente? Ela não vai acontecer por acaso, então é necessário um planejamento prévio e uma organização. Por isso que eu falei que a gestão participativa ela é muito interessante quando ela está interligada nessa questão da interdisciplinaridade. Por quê?
ela não vai acontecer por acaso, gente. Eu não vou falar assim, não, vou fazer um projeto interdisciplinar, plim, apareceu o projeto. Não, é uma coisa que você tem que planejar. E por ser interdisciplinar, ele não vai ser uma coisa que vai ser só eu que vou trabalhar nele, uma coisa só minha. Eu vou ter que trabalhar com outras pessoas, né? É uma coisa interdisciplinar, né? Não só eu, duas ou mais disciplinas, então eu vou ter dois ou mais professores para trabalhar junto comigo, mais alunos, mais séries às vezes, né? E tudo mais. Então é uma coisa que a gente tem que pensar e tem que organizar. Por isso que uma reunião participativa, gestão, abordando esse tema da gestão participativa seria tão interessante, né? Além disso, essa parte do planejamento, ela tem que ser eficaz, né? Porque vai envolver diversos professores e vai mexer com a rotina da escola, né? Então é aquilo que eu falei. Então a gente vai abordar uma vez por semana, cada semana numa aula, cada aula de um professor. Eu mexi com uma rotina aí, né? Eu mexi com a rotina de uma escola aí. Esse plano vai ter 6 meses de duração, o projeto. Então, eu vou ter meio ano mexendo nessa rotina da escola, por exemplo. Olha bem, por que tem que ser muito bem planejado, muito bem elaborado e tem que contar com a participação de todos, né? Além disso, gente, a BNCC, ela aborda a questão da interdisciplinaridade, né, dentro dela. Para quem não sabe o que é a BNCC, né, gente? A BNCC ela é como se fosse um guia para a construção dos currículos escolares. Então, a BNCC ela é composta por... fugiu, gente. Ela é composta por, vamos dizer assim, deveres dos alunos, né? Por metas, por códigos do que está ensinando, né, e tudo mais durante esse processo de ensino e aprendizagem. Então, a BNCC, gente, ela valoriza o papel complementar dos currículos, né, no que diz respeito à construção do conhecimento. Então, ela vai auxiliar aí você está planejando esse projeto e desenvolvendo ele, né, em diferentes anos, diferentes classes, turmas, né, e tudo mais. Além disso, eu perguntei para vocês, né, quais eram os benefícios da gestão participativa. Agora eu pergunto novamente para vocês, quais são os benefícios da interdisciplinaridade? Vamos pensar um pouquinho. E aí, gente, já pensaram? Deixa aí no comentário, então, o que vocês pensaram para eu saber, né? Vamos ver se a gente pensou a mesma coisa, né? E eu vou estar passando aqui para vocês agora um pouquinho mais sobre esses benefícios da interdisciplinaridade. Então, o que essa prática, né? Essa temática, ela traz aí conosco, né? Ela traz aí pra gente. Ela vai ver, né, toda essa parte aí da aprendizagem de melhor qualidade. Então, os alunos eles vão ter uma melhor aprendizagem, um melhor desempenho, uma melhor, como eu falei para vocês, vão gerar uma aprendizagem significativa, né? Então, eles vão pensar essa questão da interdisciplinaridade aí, né, como um meio para estar aprendendo melhor sobre determinado conteúdo e estar guardando melhor esse conhecimento, né, para usar depois em outros aspectos da vida social. Além disso, essa questão da interdisciplinaridade, ela faz uma revisão de conceitos. Por quê? Eu não gosto muito, não me familiarizo muito com determinado conteúdo na área de exatas. Mas a gente vai trabalhar esse mesmo conteúdo numa área artística, na arte, na educação física, por exemplo, né? Olha que legal. Então, é uma questão aí para estar fazendo essa revisão de conteúdo também. Além disso, vai ter o estímulo do pensamento crítico e a conscientização sobre a globalização. Com o pensamento crítico, gente, os alunos vão entender melhor, vão pensar melhor, vão dialogar melhor
vão soltar novas ideias, né? Vão ter realmente aí um pensamento mais crítico e reflexivo para os conteúdos que forem abordados utilizando essa temática. E além disso, né, gente, abre um leque, né, de conhecimento dos alunos e professores, porque é aquilo que eu falei, o professor, ele vai passar os conteúdos, vai falar sobre os conteúdos e tudo mais. Porém, com isso, com essa fala do professor, com as indagações dos alunos e tudo mais, o professor aprende muito também. Então, vai ser um meio para estar aprendendo, tanto aluno aprender novos conteúdos, quanto o professor revisar os conteúdos que já sabe e aprender novas coisas com os alunos também, né? Então, é um processo muito rico aí, muito nobre para tá visando essa questão do conhecimento. Bom, pessoal, finalizamos, né, toda essa parte aí que eu queria passar para vocês mais teórica sobre a questão de interdisciplinaridade e sobre a questão da gestão democrática. Agora, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o projeto que eu constituí para estar fazendo nesses dias de estágio. Então, como eu já falei, né, eu dei um spoilerzinho aí no começo, eu escolhi a temática de trabalhar com o meio ambiente. Por quê, gente? O meio ambiente ele é um tema muito amplo para estar se trabalhando. Dá para trabalhar com diversas matérias, com diversos temas, com diversas formas, né? Então é aquilo que eu falei, às vezes o aluno não se familiariza muito na parte de arte mesmo, vamos supor. A gente pode trabalhar com ele na área das exatas, na área da literatura, na área, em muitas áreas, gente. É muito amplo, né, essa questão do meio ambiente. Eu escolhi esse tema, então, visando relacionar disciplinas como arte, né, que é a minha área, língua portuguesa, por exemplo, química, biologia, ciências, algumas coisinhas aí dá para até trabalhar no inglês também, se a escola tiver, né, essa temática aí da língua inglesa, dá pra gente trabalhar geografia também, olha bem, dá para trabalhar quase todas as disciplinas aí, né, gente? Só nessa parte a gente já consegue ver como é amplo. Além disso, a gente pode estar pensando, tá, já, mas como que eu vou trabalhar toda essa parte aí, por exemplo? Vou dar alguns exemplos básicos para vocês. Gente, o roteirinho do plano de ação ele vai funcionar da seguinte forma. Hoje eu dei a entrada para vocês, então expliquei melhor como que esse conceito de gestão democrática, interdisciplinaridade, que é o que vai meio que unir o plano nosso, né? Que é o que a gente vai abordar aí nos outros vídeos. Amanhã eu já vou entrar mais nessa parte do meio ambiente, então eu vou explicar um pouquinho mais sobre sustentabilidade, os R's da sustentabilidade e tudo mais. No terceiro dia eu vou trazer mais imagens para vocês, então acredito que vai ser um pouquinho mais curto o vídeo. Eu vou falar um pouquinho sobre pessoas que constituem suas casas, que utilizam de materiais muito loucos, assim, né, que a gente não imagina que dê certo, para fazer coisas incríveis, casa, móvel, decoração e tudo mais. No quarto dia, eu vou falar um pouquinho sobre alguns materiais reciclados também, né, que eu escolhi para abordar o plástico, o papel e um que não é reciclado, mas a gente tem que ter uma conscientização que são os pneus. Trouxe esses 3 materiais e eu vou abordar eles no quarto, no quinto e no sexto dia. Nesses 3 dias finais, no final do vídeo vai ter uma prática, então eu mesma vou fazer alguma coisa para reutilizar esses materiais, né? Então vai ser bem legal, eu espero que vocês gostem. Voltando, né, agora que eu falei um pouquinho sobre o roteiro do plano, voltando lá para a questão das matérias, interdisciplinaridade e gestão. Como que eu posso intercalar, por exemplo, conteúdos de meio ambiente na literatura? Gente, interpretação de texto é tudo nessa vida. Então, por que não a gente pega um texto falando sobre
desastre ambiental, sobre alguma coisa, não precisando ser um desastre ambiental também, podendo ser uma coisa boa, por exemplo, espécies de animais, essa questão que eu falei de pessoas que usam materiais para estar fazendo outras coisas, casas, essas coisas. Por exemplo, a notícia é um meio para estar se trabalhando na sala de aula, então interpretação de texto, interpretação de notícia, escrita de uma notícia, por exemplo, coisas aí que a gente pode estar relacionando para trabalhar em língua portuguesa. Matemática. Por que a gente não produz tipo, um problema, uma problematização para estar resolvendo uma equação, alguma coisa assim, uma conta e tudo mais da quantidade de lixo acumulado em determinado aterro sanitário, da quantidade de árvores de reflorestamento, né? Então, olha que interessante. Aí a gente já falou de duas. Depois a gente pode trabalhar a questão por exemplo, plástico, papel, é composição química. Tá aí mais uma matéria, trabalhar na química toda essa parte. Se a escola contar com um laboratório, levar esses materiais até no laboratório para ver no microscópio, para ver molécula, é muito interessante. A questão de degradação de terra, meio ambiente, solo, água, toda essa questão a gente pode estar vendo em biologia, né? Então, é muito amplo aí para estar se trabalhando. Por isso que eu escolhi trazer para vocês essa questão Escolhi trazer hoje, né, para vocês essa questão aí da interdisciplinaridade, mostrando um pouquinho dessa temática do meio ambiente em questão a todas essas disciplinas que eu passei para vocês, né? Então, hoje eu finalizo o nosso primeiro dia de apresentação. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Espero poder contar com vocês, né, nos próximos dias aí de apresentação dos próximos temas que eu vou estar abordando. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa, pode estar deixando nos comentários, eu vou estar vendo, vou estar analisando tudo certinho. Se vocês tiverem ideias também, aceito ideias aí, ó, para estar fazendo, né, esses objetos aí durante o desenvolvimento, né, durante o desenvolvimento do plano, né? Então, se tiverem ideias, sugestões, pode estar deixando. E muito obrigada pela companhia. Tchau, tchau e até amanhã.